Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 17, verso 16 a seguir. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um éfa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva-os aos comandantes de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite pela tua palavra que foi lida. A tua palavra sempre fala conosco. A tua palavra traz refrigério, a tua palavra traz paz, traz conforto, traz alívio, traz segurança. Os meus irmãos aqui estão, as minhas irmãs, e todos nós somos carentes e necessitados de ouvir a tua voz. Assim como Maria, nós queremos nos sentar hoje e ouvir o Senhor falar conosco. Por isso fala com cada um deles, segundo a necessidade de cada coração. Espírito Santo, tu és aquele que pega a palavra e leva ao entendimento cada um dos que estão aqui. Ilumina, Senhor, o coração dos teus filhos, ilumina a mente, traz revelação da tua palavra, traz entendimento hoje, Senhor, e que nós saiamos deste lugar, Senhor, não da mesma forma que entramos, mas saiamos deste lugar renovados pela tua palavra, fortalecidos por ela, porque nós estamos, Senhor, a mesa está preparada e nós queremos nos alimentar com a tua palavra. Por isso fala conosco, repreende tudo que vem para roubar a tua palavra, nos dar o foco e a atenção para estarmos aqui, entendendo o que o Senhor quer falar. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, uma palavra muito conhecida, todo mundo conhece, a história de Davi e Golias. E esse texto específico que nós lemos nessa noite, ele fala sobre um exército que teme, fala sobre um exército de Israel inteiro que se encontra paralisado pelo medo, porque uma grande ameaça, um gigante por nome de Golias, a Bíblia diz que por 40 dias, ele vem 2 vezes ao dia, e ele desafia as fileiras de Israel, ele desafia o exército de Israel, ele desmoraliza o exército de Saul, pedindo um homem para um combate, um único combate, não uma guerra,
mas um combate homem a homem. E há de se considerar que Golias, ele não era qualquer soldado. Golias não era qualquer um. Golias, ele era um guerreiro experiente. Ele cresceu e ele foi preparado para a peleja. Ele cresceu e ele foi preparado para ser um soldado, preparado para a guerra. Ele foi preparado para trazer medo a qualquer um que estivesse à sua volta. A Bíblia nos mostra que a altura de Golias se aproximava de 3 metros. E quando a gente entende o povo judeu da época, não era muito comum eles terem uma estatura alta, era uma estatura mediana. Então, quando eles olhavam para Golias, quando eles olhavam para esse guerreiro, era quase o dobro do tamanho deles. Mas eu quero chamar a tua atenção para você imaginar na tua cabeça que essa afronta, esse medo que eles tinham, não era à toa. Porque se a altura dele era quase 3 metros, se nós falássemos hoje de uma pessoa muito alta, normalmente uma pessoa muito alta, ela é mais magra. Ela não é, não tem um corpo tão forte. Mas com Golias a gente consegue entender, pelo aquilo que a Bíblia descreve, que ele não era simplesmente um cara alto, porque a armadura que ele usava era uma armadura que foi preparada especialmente para ele. E quando a gente vai pegando, se a gente voltar no início do capítulo, eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa, ou você conhece bem essa história, como eu disse, somente a armadura e a lança dele, juntos vão pesar mais ou menos 70 quilos. Então, 70 quilos é um cara como Edmilson. Então imagina que só de armadura, o cara está levando 70 quilos com ele. Então imagina você lutar, ir para uma batalha. Vamos nos colocar agora, eu e você. Imagina a gente tem 70 quilos de armadura com lança e tal. A gente não consegue andar, irmãos. Se colocar um saco de cimento, 50 quilos, para você ficar carregando, você não consegue nem andar direito. Agora imagina 70 quilos, o cara carregando no corpo dele, e andando, e levantando a mão, e desafiando. Então ele tem agilidade. Então eu quero que agora você comece a imaginar que ele não era grande apenas na estatura, mas com certeza ele possuía um físico incrível. Eu fico imaginando que ele não tinha um braço, ele tinha uma astora, que as pessoas olhavam e falavam assim: meu Deus, eu não tenho realmente. Acho que o cara mais bravo do soldado de Israel ia falar assim: não, esse aí eu não encaro não. Esse, se ele me dá uma mãozada, acabou, não precisa nem jogar uma lança. Se ele jogar a mão dele na minha cabeça, acabou, desmonta. Porque o cara, ele era muito forte, ele era alto, ele era forte. Então não era à toa, irmãos, que um exército inteiro tinha medo, porque ele está pedindo um duelo. É individual, alguém queria encarar ele sozinho. Então ninguém se apresentava para enfrentar o gigante. Isso fazia com que ele afrontasse cada vez mais o exército de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi, um jovem pastor, que nunca foi guerreiro, ele nunca manejou uma espada, ele se apresenta, como nós lemos, para enfrentar o gigante Golias. Ele se apresenta para enfrentar uma batalha que para todo mundo é impossível. Eu quero dizer hoje que todos os dias, eu e você, nós estamos sujeitos a enfrentar situações que, humanamente falando, são impossíveis, são difíceis, que você possa falar assim: mas como que eu vou conseguir fazer isso? Às vezes no trabalho, às vezes no dia a dia, às vezes nos relacionamentos, os levantes que vêm, e a gente fala assim: mas como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou enfrentar essa situação? Talvez na saúde, coisas que são impossíveis, você olha assim: não tem jeito, é impossível aos meus olhos,
de enfrentar sozinho. Quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, muitas vezes é quando a gente se olha e se vê tão pequeno. E se não for a misericórdia de Deus, se nós não estivermos firmados no Senhor, nós não conseguimos. Se nós não mantivermos a nossa esperança, como nós cantamos em Jesus, a gente paralisa, a gente estaciona. Existem situações às vezes que são tão grandes, que são tão difíceis, que nos dão pavor, ao ponto de paralisar. E muitos acabam, irmãos, se tornando escravos da derrota, sem nem ao menos tentar. Por que eles não tentam? Porque eles se acham incapazes de avançar. Eles acham que eles não possuem conhecimento, não possuem a capacidade, não possuem a técnica, enfim, o que você puder considerar, e eles não conseguem então avançar. Então eles simplesmente paralisam e falam assim: não, eu não posso, eu não consigo. Quantas vezes a gente disse isso ao longo da nossa vida? Quantas vezes nós dizemos isso? A começar dos menores, das crianças. Quantas vezes, quando elas estão aprendendo alguma coisa, elas falam: não consigo, isso é impossível, eu não consigo fazer essa conta, eu não consigo entender essa matéria. E os adultos: eu não consigo passar por isso, eu não consigo passar por uma perda, eu não consigo enfrentar essa doença de frente. E muitas vezes a gente diz que não consegue, e quanto mais a gente dizer que nós não conseguimos, mais nós nos paralisamos, mais nós nos acuamos. E quantos de nós talvez estamos hoje aqui vivendo isso, ou conhecemos alguém que está vivendo isso? A Bíblia nos mostra também em Números capítulo 13, versículo 27, quando Deus, Ele mostra a terra de Canaã ao povo de Israel. O Senhor fala assim: ó, essa é a terra para conquistar, essa é a terra que mana leite e mel, é a terra que eu prometi a vocês. E aí Deus vai dizer, vai falar assim: olha, Moisés, envia 12 espias, envia cada um da tribo de Israel, o chefe, pede para ir lá, para conhecer a terra, para ver, para ter a prova daquilo que eu estou falando. E a Bíblia nos conta que Moisés, ele vai separar os espias, 12 espias, e eles vão. E quando eles retornam, eles vão passar um tempo, e quando eles retornam, eles vão dizer: olha, essa terra realmente é uma terra que mana leite e mel, olha o tamanho dessas uvas, realmente aquilo que Deus prometeu para a gente é verdadeiro, aquilo que Deus estabeleceu, tem estabelecido para nós, não é mentira, é verdade, é uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa para nós. Mas a Bíblia também nos diz que dos 12 espias que foram enviados, 10 eles voltam, mas eu acho que eles voltam meio arrastados, meio paralisados, porque eles falam: como que a gente vai conquistar isso? Aqui também tem gigantes, aqui são cidades fortificadas. Eles esqueceram, esse povo esqueceu do Deus que realizou tantas coisas. Aí sabe o que vai acontecer? Apenas Josué e Caleb falam: não, Deus estabeleceu uma promessa sobre as nossas vidas, vamos adiante, vamos conquistar, nós vamos chegar, porque eles estão olhando além, eles não estão negando que existe dificuldades, mas eles entendem como eles estão em Deus, eles falam: não, nós vamos, é uma terra poderosa, vamos avançar, vamos conquistar. Mas os outros 10, eles vão espalhar para o restante do povo, e eles vão começar a falar: olha, é impossível a gente conquistar, nós não somos um povo guerreiro, nós mal sabemos manusear uma espada, a nossa vida inteira nós somos escravos, o que nós sabemos usar talvez é uma enxada para plantar, para fazer alguma coisa, mas lutar não.
Então eles começam a falar para suas famílias, espalhar dentre o povo, dentre as tribos, e dizer: olha, nós não vamos conquistar essa terra, esquece. O que Deus está falando para a gente é impossível. O que Deus está pedindo para a gente é impossível conquistar. Mas entenda, eles estão dizendo que é impossível conquistar uma terra que foi o próprio Deus que disse que eles vão conquistar. Mas a consequência, sabe o que é? Eles não vão acreditar mesmo em Deus, vão acreditar na voz humana, e eles não vão conseguir entrar na terra. Eles não vão conseguir conquistar uma terra. Agora, por que acontece isso, irmãos? Porque apesar de todos os sinais miraculosos que Deus havia feito no meio do povo de Israel, vamos lá, Deus enviou as pragas no Egito. Deus, Ele trouxe libertação para o povo. Deus abriu o mar para eles passar. Deus envia maná, Deus envia água. Mas ainda assim, eles não conheciam a Deus de verdade. Eles tinham visto sinais. Isso é uma forma de nos ensinar. Os sinais, eles vão seguir apenas os que creem. Se você não crê, não adianta. Você vai ver um milagre acontecer, mas você vai continuar sendo a mesma pessoa. Isso não vai mudar a sua vida. Como Jesus, Ele realizou muitos sinais, muitas maravilhas, mas muitas pessoas não foram transformadas, porque elas só queriam os sinais. Então, nós temos um povo que só queria os sinais. Eles não conheciam ao Deus de verdade. Eles não tinham comunhão, eles não tinham intimidade com Deus. Por isso, eles não criam. E eles tinham a síndrome do garfinho. Quem assistiu Toy Story 4? É o 4, né? Vai entender o que eu estou falando. Tem lá o garfinho que foi tirado do lixo, e a Bonnie vai, a gente que tem filho pequeno, a gente conhece todas as histórias, mas muitas, né, trazem muitos ensinamentos. Então ela vai e ela tira, né, o garfinho do lixo, ela vai, coloca um olhinho, faz um monte de coisa nele e tal, e ela fala: agora esse é o meu brinquedo. Ele é o garfinho, e ele se torna um brinquedo, e ele tem vida. E aí quando ele chega com os outros brinquedos, e todo mundo recepciona ele quer voltar para o lixo o tempo todo. O tempo inteiro ele quer para o lixo. E o Woody tem que, né, sempre sendo aquele que está na frente dos brinquedos, o chefe dos brinquedos, ele coordena: não, volta para cá. E ele se preocupa: não, você é o brinquedo da Bonnie. Não, eu sou um lixo. E ele tem que fazer, né, quem assistiu o desenho, e ele vai ter que ficar fazendo inúmeros malabarismos para salvar o garfinho, porque o tempo inteiro o garfinho quer voltar para o lixo, porque ele se acha um lixo. Esse é o povo de Israel. O tempo inteiro eles querem voltar para o Egito, porque eles entendem que eles são escravos. Eles têm a mentalidade de escravos. Eles se paralisam. Tanto que até no episódio de Números, que a gente está falando referência, eles vão chegar e falar assim: é melhor a gente voltar para o Egito. O tempo inteiro para eles é melhor voltar para o Egito. É melhor voltar para o Egito. É melhor voltar para o Egito. E quantas vezes a gente tem essa síndrome de escravo? Sempre escravo. A gente nunca vai sair da condição que a gente vive. E Deus está falando para você: ei, Ele não chamou você para viver na mesma condição que você vivia outrora, mas Ele chamou você para viver coisas novas com Ele. Porque não vai ser na sua força, mas vai ser na força do braço do Senhor. Quando você conhece a Deus de verdade, quando você tem encontro com Jesus de verdade, você não vive mais segundo os seus pensamentos, mas você vive a palavra de Deus que fala: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Qual é a mentalidade que você tem hoje? Qual a mentalidade que você chegou aqui hoje? Deus, quando Ele derrama a graça dEle sobre nós, é para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. E Davi, ele recebe a glória de Deus, Davi, ele recebe a graça de Deus, e Davi entende isso.
Davi aqui, ele já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas a verdade é que ele ainda continuava sendo um pastor de ovelhas. Ou seja, ele recebeu a unção, mas ainda era só um pastor de ovelhas. Ele continuava na mesma condição. Quando ele chega aqui aonde nós lemos, ele ainda é um pastor de ovelhas. Ele ainda é aquele que foi enviado pelo pai para levar alimento para os seus irmãos, para ver como seus irmãos estavam. Mas Davi, ele já havia recebido uma unção de rei. E Davi entende que se ele quer ser rei, então ele precisa dar passos em direção ao lugar que Deus o queria colocar. Davi é alguém que enxerga as oportunidades para que ele rume ao propósito de Deus. O nosso problema, por muitas vezes, é que a gente espera que Deus faça todo o trabalho, enquanto a gente fica sentado, vendo tudo pela janela. O nosso problema é que a gente quer que Deus realize tudo. Não, Deus, eu vou ficar sentado, e o Senhor simplesmente fala assim: ó, filho, agora é a tua vez, senta no trono, assume, e está tudo certo. Deus nessa noite está nos chamando para sairmos do nosso comodismo e enxergarmos que muitas vezes aquilo que vai nos tirar da nossa posição é para que a gente saia do comodismo e a gente avance em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Abraão, para viver a promessa de Deus, ele precisou sair da terra dele. Ele precisou sair de uma zona de conforto para viver a promessa de Deus. Deus falou assim: vou fazer você de uma grande nação. Só que ele já estava confortável na terra dele, ele tinha tudo, estava com a família, estava tudo certo. Mas Abraão, ele entende que para viver a promessa de Deus, para viver aquilo que Deus reservou para ele também precisa se mover. Ele também precisa sair da condição que ele está. A Bíblia vai nos mostrar também que Gideão, para poder sair da condição de escravidão, para sair da condição que estava o povo dele, ele precisa sair do lagar, ouvir a voz de Deus e se colocar à frente de 300 homens, mas rumar para a libertação do seu povo. O profeta Eliseu, para se tornar o profeta Eliseu, ele precisa abandonar as carroças, ele precisa queimar tudo, para viver o projeto de Deus para a vida dele. Bartimeu, ele precisou gritar no meio de uma multidão, para poder receber o milagre do Senhor, para poder ser curado e poder enxergar. Então perceba que Deus, Ele quer mover sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós precisamos também nos movimentar. Precisamos também ir em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, ir em direção daquilo que Deus tem reservado para nós. Mas se nós continuarmos apáticos, nós nunca conheceremos a Deus de verdade. Nós queremos viver milagres, e não preciso perguntar se você quer viver milagre na tua vida, porque eu creio que todo mundo quer viver milagre na sua vida. Mas o problema é que a gente não quer conhecer a fonte dos milagres. A gente tem uma dor de cabeça, e a gente só quer resolver e tirar aquela dor. A gente não quer saber a razão, o motivo, a raiz. Então a gente só quer tomar aspirina, toma paracetamol e passou, está tudo certo. Esses somos nós. Quando Deus espera que a gente busque conhecer a Ele. E quando a gente conhecer a Ele, nós vamos ter a esperança que nós acabamos de cantar. Mas se a gente não buscar a Deus, a gente sempre vai ficar esperando o agitar das águas de tempos em tempos, como acontecia no tanque de Betesda, para que Deus faça alguma coisa. E Deus não quer que você espere o agitar das águas de tempos em tempos. Deus quer que você rume em direção à promessa de Deus, que você rume em direção a milagres e viva o sobrenatural de Deus. Davi entendeu isso.
Davi entende muito bem isso. Davi era alguém que tinha visão, e hoje Deus, Ele quer mudar a tua visão. Deus quer mudar hoje a forma como você enxerga os problemas. Deus quer mudar a forma como você enxerga as dificuldades que vão acontecer nas mais diversas áreas da sua vida. Davi foi alguém que precisou evoluir, que precisou crescer, que precisou olhar com uma perspectiva. E a gente conhece, Davi vai se tornar forte, mas ele não vai se tornar forte porque ele era muito capaz. Ele vai se tornar forte porque ele sabia onde estava a fonte do poder, e estava em Deus. A fonte da força dele nunca foi ele, mas foi Deus. E conhecendo a história de Davi, nós vamos ver que ao longo de sua história ele sempre vai dar os créditos ao Senhor. Davi entendia que a vitória dele não era para a glória dele, mas era para a glória do nome do Senhor, era para a exaltação do nome do Senhor. O problema às vezes é que a gente quer a vitória para engrandecer o nosso nome. Mas entenda que a tua vitória, qualquer vitória, é para engrandecer o nome do Senhor. Então Davi, ele vence o gigante invencível, e nós também podemos vencer. Quaisquer que sejam os problemas, quaisquer que sejam as lutas que venham à sua volta. Então eu quero deixar 3 pontos para nós aprendermos sobre essa história específica que nós lemos nesse texto de Davi. E o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham no coração de vocês é a visão que Davi tinha da situação. Era diferente da visão que os outros tinham. Davi é o único diferentão. A visão que Davi tinha da situação que eles estavam vivendo era diferente da visão que os outros tinham. Davi, ele não via apenas o que todos viam. Porque entenda algo, Davi consegue enxergar o que os outros estão vendo. Ele não é cego, ele está vendo. Mas devemos olhar as situações à nossa volta com várias perspectivas diferentes. O problema é que às vezes a gente só quer olhar com uma perspectiva só. Não, isso aqui vai dar errado, vai ser errado, vai terminar errado e vai acabar errado, e ponto final. A gente só olha com uma única perspectiva. Mas Davi não, ele está olhando com todas as perspectivas. Ele está pensando em todas as possibilidades que ele tem à disposição dele. Ele está olhando qual é a disposição, o que eu tenho à minha disposição, o que eu posso aprender, onde eu tenho uma oportunidade aqui. Os soldados, eles apenas estão enxergando um gigante que é invencível, não tem como ganhar dele. Eles apenas enxergam um problema intransponível, às vezes é nós. A gente só enxerga um problema, eu tenho esse problema e eu não consigo resolver ele, eu não consigo sair dele. Quantas vezes no estudo eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não consigo sair desse problema. E às vezes é tão simples. Se a gente parar um pouco, peraí, deixa eu voltar, deixa eu olhar tudo de novo, deixa eu revisar direito, com calma. Poxa, está aqui, ó, eu errei um número. Às vezes a gente é assim. A gente só olha um problema e é intransponível, a gente trava nele e fica lá. Muitas vezes a gente só enxerga aquilo que é aparente. Nós somos muito naturais. Nós só enxergamos aquilo que está à nossa frente, e aí a gente paralisa. E assim aconteceu com os soldados. Porque eles estão olhando apenas aquilo que está diante deles. Eles estão olhando apenas aquilo que está na frente deles. E Davi, ele, como eu disse, ele não é cego, mas ele não só viu o gigante, mas ele viu uma oportunidade. Ele entende que talvez quem deveria assumir aquela condição de enfrentar o gigante seria Saul. Saul é o rei da época. Mas ele entende, opa, tem uma unção sobre a minha vida, e eu preciso enxergar a oportunidade que Deus está me dando. 1 Samuel 17:26, o que ele vai dizer? O que Davi vai dizer? O que farão com aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Às vezes a gente só olha do tipo, mas Davi está interessado naquilo que ele vai ganhar. Mas você vai ver que ainda ele continua, antes de ter uma resposta,
do povo, ele vai dizer: mas quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi agora, ele vê uma oportunidade para arrumar ao propósito de Deus para a vida dele. Mas ele simplesmente vai fazer: não, porque eu tenho uma unção de Deus, eu tenho um chamado, e eu vou fazer e vai acontecer. Não, como Davi vai? Honrando a Deus. Davi não está indo no nome dele. Davi, ele parte agora, movido pela vingança do nome do Senhor. Então Davi, ele não está indo do tipo assim, não. Ele sabe, ele olha para ele, ele tem uma autoanálise: eu sou franzindo, eu sou fraco, eu não sei manejar uma espada. Mas ele olha: eu tenho um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que faz todas as coisas. Ele está olhando para Deus, ele não está olhando para ele. 1 Samuel 17:46, na parte C, sabe o que Davi vai dizer quando ele está encarando Golias? Na parte C do versículo: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não está dizendo: você vai conhecer hoje quem é o Davi, que foi ungido rei de Israel. Ele está dizendo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. E como eu disse, ele também vai dizer o quê? Ele vai chamar Golias do quê? De incircunciso. E quando ele está dizendo isso, ele está falando a respeito de aliança. Ao chamar Golias de circunciso, Davi não está engrandecendo Golias, mas está desvalorizando ele, dizendo: você é alguém sem aliança com Deus. Você não tem aliança com Deus, então você não tem respaldo do Senhor. Davi, irmãos, ele está convicto de que a vitória seria certa. Sabe por quê? Porque ele falando: eu tenho aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus, selada com óleo no altar. Eu luto pelo Deus vivo. Eu luto com o Deus vivo. Enquanto Golias, você só luta por si mesmo. Você só luta pela sua própria arrogância. Você só se luta para se autopromover. Mas eu vou lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele sabe que sobre ele também está a promessa que Deus estabeleceu a Abraão. Quando vai para a batalha, Golias começa a insultar Davi. Golias começa a amaldiçoar a Davi. Mas Golias não tinha aliança, mas Davi tinha. E Davi sabia da aliança que Deus estabeleceu sobre Abraão. Ele também é filho de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus vai dizer para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então Davi falou assim: glória a Deus, você me amaldiçoou, agora você está amaldiçoado. Agora é a tua derrota. Quando Golias amaldiçoa Davi, ele entende isso. Davi toma uma posse de uma verdade espiritual sobre a vida dele, porque ele tem comunhão com o Senhor. Ele pega essa verdade sobre a vida dele, da força que está no nome do Senhor. Ele vai dizer: não é pela espada, não é pela lança, mas é pelo nome do Senhor dos Exércitos. É Deus que dá a vitória. Agora, o exército não consegue entender isso. Sabe por quê? Porque o exército não é guiado por Deus, o exército é guiado por um homem. O que Deus falou? Eu sou o Senhor de vocês. Mas o que o povo pede? Um rei. Então o que o povo estava falando? Não governe o Senhor sobre nós, mas deixe o homem governar sobre nós. Por isso, aquele povo não entendia. Por isso eles estavam amedrontados. Mas Davi não é governado pelo homem, Davi é governado pelo Senhor. Olhe novamente hoje
Qual é o gigante que está te afrontando? Qual a luta que você pode estar passando hoje? Eu quero que você olhe hoje o teu problema, a tua dificuldade que você trouxe talvez hoje aqui, e talvez você pede a Deus, mas comece a olhar com uma outra perspectiva hoje. Comece a olhar como uma oportunidade de uma mudança na tua vida. Segundo ponto, os métodos de Davi eram diferentes dos métodos dos demais. Davi não usava armas convencionais. Os soldados usavam espada, lança, escudo, armadura. Mas o Davi, ele não tinha experiência com essas armas convencionais. E Golias, ele era alguém experiente com essas armas. A visão de Davi era diferente. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios capítulo 6, verso de número 12: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Davi sabia que em lutas espirituais, armas convencionais não funcionam. Precisamos aprender que não é na força do nosso braço, mas é com oração, é com a palavra de Deus, é com aliança com Deus, é com compromisso com a verdade do Senhor, é com santidade ao Senhor. Precisamos entender, irmãos, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas enquanto nós continuarmos agindo com as armas de outrora, nós vamos continuar sucumbindo diante das adversidades. Enquanto nós não entendermos a graça do Senhor, nós vamos continuar vivendo sobre a lei, e nós achamos que se alguém gritou com a gente tem que gritar mais alto. Se alguém nos ofendeu, a gente tem que ofender também. Se alguém nos perseguiu, vou começar a perseguir também. Porque a gente não entendeu ainda que a gente não pode usar as mesmas armas. Mas o problema é que nós ainda somos cheios de nós mesmos, e nós achamos: eu não vou levar desaforo para casa, eu não vou fazer isso, então eu vou gritar também, eu vou berrar também, eu vou falar mais alto também, eu vou ofender também, se me xingar eu vou xingar também. E às vezes a gente volta cheio de si, balançando a cabeça ainda, e fala assim: ele é folgado, aquele cara é folgado, aquela mulher é folgada. E a gente acha que eu ganhei uma batalha lá, eu gritei, eu falei mais alto, e a pessoa se calou. Quando a gente não percebe que nós somos miseráveis, nós não entendemos nada, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, porque essas não são as nossas armas, e a gente vai sucumbir, até a hora que chegar um valente mais valente que a gente. E aí? Lutar da mesma forma que Golias, utilizando armas convencionais, era uma sentença de morte, seria a derrota de Davi. E ele entende isso ainda mais quando Saul manda experimentar sua própria armadura. Ele sabia que não era, mas talvez, a gente imagina, no momento, talvez Davi, que recebeu a unção de rei, nossa, eu vou usar a armadura do rei. Deixa eu sentir como é que é, como deve ser o gostinho. Mas quando Davi colocou, talvez ele falou assim: Deus, o que eu estou fazendo? Não é assim. É o Senhor que vai estabelecer algo sobre a minha vida, não é o homem. Então ele tira a armadura e fala: não, eu não posso usar isso, porque não é assim que eu luto, não é assim que eu venci com o Senhor. Se eu estou usando uma armadura humana, é como se eu dissesse que não é a força do Senhor, mas o Senhor sempre me deu vitória, então não é assim.
É como se Davi estivesse dizendo: a minha confiança está na armadura, porque na hora que vier eu vou ter uma proteção. A confiança de Davi não está na armadura, a confiança de Davi não está em Saul, mas está em Deus. E a confiança de Davi se manifestava em adoração. Davi adorava ao Senhor. Entenda algo: a confiança gera esperança, e o nível da sua confiança em alguém determina a profundidade do seu relacionamento com essa pessoa. O nível da confiança em alguém vai determinar a profundidade do seu relacionamento com essa pessoa. E Davi tinha relacionamento com Deus, por isso ele confiava em Deus. Está entendendo? Você só vai conseguir confiar a Deus de verdade se você se relacionar com Ele de verdade. Senão você sempre vai dizer da boca para fora, como as pessoas dizem lá fora: eu confio em Deus. Elas confiam em Deus, mas continuam lutando na força do seu braço. Então elas não confiam em Deus de verdade. Mas somente quem tem comunhão com o Senhor, quem tem aliança com Deus, entende essa verdade sobre a sua vida. Quando você confia em Deus, irmão, você tem paz e você tem coragem. Não é ausência de medo, mas você tem coragem. Davi era um homem de integridade, era um adorador ao Senhor. Ele sabia esperar no Senhor, e ele não desanimava com as lutas do dia a dia. Ele confiava inteiramente no Senhor. E eu pergunto para você: como está a sua confiança no Senhor hoje? Com os teus problemas, o quanto você confia que Deus ele pode mover o sobrenatural? Terceiro e último, Davi, ele trazia à memória dele as vitórias com Deus. Davi venceu o leão, Davi venceu um urso. Ele não usou armas convencionais. Ele não foi lá com uma espada, com uma lança e atirou no leão e no urso. Não. Talvez ele só tinha as pedrinhas dele, tinha a unção de Deus, e talvez ele nem soubesse explicar direito como que ele matou o leão e o urso. Mas ele só sabe que ele conseguiu vencer, e isso aumentava a sua fé. O exército de Israel havia vencido muitas batalhas. Era um exército que conquistava muitas batalhas, mas eles não traziam isso à lembrança deles. Por isso todos estavam amedrontados, porque eu acredito que na hora que eles só venciam, conquistavam, eles começaram a achar do tipo: olha como nós somos muito fortes, olha como o nosso exército é temido, como o nosso exército é poderoso. Talvez olhassem: olha como eu sou muito bem treinado, como eu sou um bom estrategista, como eu tenho tantas habilidades. E esta é a razão porque eles sucumbiram. Porque se você confia na força do seu braço, vai chegar a hora, como eu disse, que vai chegar um valente maior que você, e você vai se olhar um gafanhoto, e você achar que não consigo. Porque enquanto você sempre continuar na força do seu braço, sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai surgir alguém melhor que você. Por isso o exército inteiro ficou amedrontado. Eles não tinham comunhão com Deus, eles não tinham relacionamento com Deus, então eles não confiavam. Porque ninguém se levantou, mas Davi foi o único que se levantou para falar assim: quem que é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? O que ele está pensando que é? Ele está ameaçando a Deus. Nós vamos em nome do Senhor. Então esse é o Davi. Mas o exército não. É o exército de Saul, é a casa de Saul, é o nome de Saul, não é o nome de Deus. Mas a preocupação de Davi o tempo inteiro é que a presença de Deus esteja com ele. Tanto que quando ele assume o poder, qual é a preocupação dele? A arca precisa voltar, a arca tem que vir para Jerusalém. Eu preciso da presença de Deus aqui. Se a presença de Deus não estiver aqui, eu não vou conseguir. Será que a gente consegue entender isso? Se a gente consegue falar assim: Jesus, se o Senhor não estiver aqui, eu não consigo. Jesus, se o Senhor não estiver do meu lado, eu não vou conseguir, Senhor.
Se o Senhor não estiver no meu trabalho, se o Senhor não estiver na minha escola, se o Senhor não estiver no meu ônibus, se o Senhor não estiver no meu caminho, se o Senhor não estiver na minha casa, então eu não consigo, Jesus. Mas se o Senhor estiver comigo, se a tua presença estiver comigo, então Davi é alguém que adora, Davi é alguém que sacrifica. Nós temos aqui um povo que falava do Senhor, mas não confiava no Senhor. E eu pergunto, será que você é alguém que fala de Deus e confia no Senhor de verdade? Você deve trazer à memória aquilo que lhe dá esperança e fortalece a sua fé. Quantos aqui tem tantos testemunhos lindos, de livramentos, de vitórias, daquilo que Deus fez. E às vezes vem um problema, vem uma dificuldade, a gente começa a temer. Ei! Traga à memória aquilo que Deus já realizou por você. Saiba que Ele é o Senhor da tua vida, e Ele continuará trazendo livramento sobre a tua vida. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será para todos sempre. As nossas experiências com o Senhor contam ao nosso favor. As nossas experiências com Jesus contam ao nosso favor, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Então a perspectiva de Davi é diferente da perspectiva dos outros, porque ele está olhando para Deus. O exército vê um gigante com uma ameaça muito grande. É algo muito grande para ser abatido. Mas Davi, ele vê um gigante como um alvo grande demais para que ele não errasse. É tudo questão de perspectiva. E Davi, ele olha, não, ele é muito grande para eu errar o alvo, eu vou acertar. Eu vou conseguir, porque Deus me deu vitória até hoje. Então eu vou lançar minha pedra e eu vou acertar, porque Ele é grande demais para eu errar. Davi era alguém que era treinado pelo Senhor. Davi é alguém que estava preparado para aquele momento, e ele sabe, esse é o momento que Deus reservou para mim. É difícil, mas não é impossível, porque eu creio no Deus do impossível. Ele entendia que Deus era maior. Ele reconhecia que nunca foi por méritos próprios. Tanto que não falou assim, não, eu venci. Não, eu venci, o Senhor me deu vitória para eu conseguir. Foi tudo pela mão do Altíssimo. Salmo 44, versículo de número 6, vai dizer assim: não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Não é na força do braço, não é no arco, não é na proteção. Às vezes a gente acha que a gente está tão protegido por tantas coisas. É o Senhor, irmãos. E está na hora da gente começar a entender isso. Nunca pense que uma prova que você estiver passando, ela é grande demais para você suportar, ou para você vencer. Deus coloca alvos grandes na nossa frente, irmãos, exatamente para a gente não errar o alvo. Às vezes o problema vem, mas você fala assim, mas por que só eu? Por que só eu tenho que enfrentar? Porque é você que Deus falou assim, é você que eu vou colocar numa condição maior, então eu vou colocar coisas grandes para você, então você não pode errar o alvo. Entenda algo nessa noite, eu termino aqui. Lançar a pedra e acertar o alvo é a nossa parte. Lançar a pedra e acertar o alvo é a nossa parte. Deus nos chamou. Lança o seu pão sobre as águas, é o nosso papel. Agora, derrubar o gigante e dar vitória à parte de Deus, e Ele vai fazer. Mas quando nós formos movidos de fé, quando nós entendermos que nós temos aliança com Deus, veja todas as suas dificuldades como um alvo grande que Deus colocou para você, para te dar uma vitória grande também. Então não olhe mais, não se olhe como um gafanhoto, mas se olhe como alguém ungido do Senhor, escolhido do Senhor para vencer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus hoje está falando de aliança.
Como está a tua aliança com Jesus? Será que realmente você confia nele? Será que realmente você crê naquilo que Deus tem sobre a sua vida? Ou será que você só olha os problemas, só olha as dificuldades, só olha as circunstâncias? Eu quero orar com você hoje. Eu quero que você, por um momento, medite um pouco quais são os teus problemas, quais são as tuas dificuldades. Todos nós aqui estamos, temos dificuldades, temos os problemas, temos as nossas batalhas, temos os nossos pensamentos. Mas Deus hoje quer curar você. Hoje Deus quer ampliar a tua visão, para que você não enxergue simplesmente os problemas, mas que você enxergue a graça do Senhor. Davi enxergou a graça do Senhor em todas as coisas, por isso ele venceu. Deus quer que você também vença, que você também avance. Como está a tua aliança com o Senhor? Se por acaso a tua aliança está quebrada, deixa Deus renovar hoje. Fala: Senhor, renova a minha aliança, Senhor. Se hoje a tua fé não está firme, fala: Senhor, renova a minha fé. Mas eu quero ser marcado, Pai, hoje com a tua presença e com a tua glória. Eu quero poder dizer que eu tenho aliança com o Senhor. Eu quero poder dizer, Senhor, que eu posso esperar em Ti sem sofrer. Eu posso confiar no Senhor. Eu posso crer no amanhã, como nós cantamos, porque Ele vive e não há temor. Fecha os teus olhos, Pai. Tua palavra tem sido ministrada nessa noite, e o Senhor tem falado hoje, Senhor, sobre a aliança. Que o Senhor, Pai, venha derramar o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja hoje. Que o Senhor venha manifestar, Deus, a Tua graça sobre cada um de nós. Senhor, quantos irmãos, quantas irmãs que aqui estão, ou que talvez vão ouvir, Senhor, esta palavra, Jesus, eu te peço, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre estes. Senhor, que nós possamos entender que nós somos filhos, que nós somos marcados pelo Senhor. Senhor, que a gente vá, Senhor, para onde o Senhor nos mostrar, assim como Davi foi. Davi entendeu, Senhor Jesus, que o Teu vento soprava, Senhor, para que ele enfrentasse o gigante, e ele foi, e ele venceu porque ele foi no Teu nome. Senhor, que nós sejamos marcados pela Tua aliança, que nós sejamos marcados pela Tua glória, pela Tua graça, Senhor Jesus. Sabendo, Senhor, que o Senhor não tarda, sabendo que o Senhor não falha, sabendo que no Seu tempo certo, Senhor, a vitória vai chegar. Mas o nosso papel é Te glorificar, o nosso papel é Te honrar, o nosso papel é declarar a Tua grandeza e a Tua glória, Senhor. Por isso hoje, Jesus, derrama do Teu Espírito sobre o Teu povo. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre a Tua igreja e renova a aliança. Restaura nessa noite, Jesus. Que a nossa confiança seja depositada em Ti, Jesus. Senhor Jesus, que a gente possa desfrutar da Tua presença, assim como Davi, ele desfrutou. E Senhor, quando nós menos esperarmos, nós possamos ver a Tua graça, a Tua glória e o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, sendo derramados, não para engrandecer o Teu nome, o nosso nome, mas para engrandecer o Teu nome e glorificar o Teu nome. Por isso, renova a Tua igreja nessa noite, aumenta a esperança, aumenta a fé, aumenta, Senhor, a confiança em Ti, Jesus. E que a Tua marca seja estabelecida sobre a Tua igreja nessa noite. Que o Teu Espírito Santo se mova, Senhor, sobre o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Venha à frente nessa...